Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou mostrar para vocês essa maravilha que chegou aqui em casa, que é o box comemorativo de 200 anos de Dostoiévski. Aqui nós temos a prosa completa deste grande autor. São 24 livros, 24 volumes aqui reunidos nesse box. Esse box aqui ele é bem pesado, pesa mais de 11 quilos, então não vou aguentar ficar segurando isso daqui. Deixa eu pôr de volta. Inclusive esse box aqui é bem resistente, tá? Para suportar esse peso, para segurar todos os 24 volumes, sim, tá? É um box resistente. Aqui são traduções diretas do russo. Vou mostrar então cada livro para vocês pela ordem de publicação. Vou começar então pelo primeiro livro publicado até o último. E esse box saiu pela Editora 34. Vamos começar então? O primeiro romance de Dostoiévski foi Gente Pobre, publicado em 1846. É uma obra epistolar que imediatamente foi muito aclamada pelo público já na sua publicação, fazendo Dostoiévski, então, um escritor consagrado. Essa edição tem a tradução, pós-fácil e notas de Fátima Bianchi. O duplo foi publicado pouco depois de Gente Pobre, foi publicado também em 1846, porém não teve o mesmo sucesso de Gente Pobre. Essa obra ela foi incompreendida na época pela crítica, devido à novidade do tema, a questão do duplo. É aqui que, pela primeira vez, o autor consegue refletir com maestria toda a dramaticidade do mundo caótico da consciência humana. Essa edição ela tem tradução, pós-fácil e notas de Paulo Bezerra e desenhos de Alfred Robin. Temos aqui Crônicas de Petersburgo, elas foram publicadas em 1847. Aqui Dostoiévski, com dificuldades econômicas, ele aceitou o convite para escrever numa sessão dominical do jornal Notícias de São Petersburgo, intitulada Crônicas de Petersburgo. Essa edição tem a tradução, prefácio e notas de Fátima Bianchi. Temos aqui A Senhoria, que tem tradução, pós-fácil e notas de Fátima Bianchi e gravuras de Paulo Camilo Pena. A Senhoria foi publicado em 1847 e a crítica aqui, mais uma vez, tratou a obra como um disparate, fruto de uma fantasia mirabolante. Essa obra, então, não foi bem recebida também na crítica na época. Aqui Dostoiévski tinha apenas 26 anos de idade. Chegamos a Noites Brancas. Noites Brancas foi publicado em 1848 e é uma história deliciosa. Um livro, é a obra de Dostoiévski que mais se aproxima aqui da escola romântica. Inclusive, para aqueles que não sabem por onde começar, essa é uma boa pedida, começar por Noites Brancas. Você vê até pelo nome, né? Noites Brancas. Romance sentimental das recordações de um sonhador. Tradução, pós-fácil e notas, Nivaldo dos Santos. Gravuras de Lívio Abramo. Esse aqui tem um nome um pouco complicado, vamos lá. Nietotika Niesvanova. Foi publicado em 1849 e é um romance único dentro da obra de Dostoiévski, inovador em sua época, por prenunciar algumas descobertas da psicanálise. O autor ele buscava mostrar a gênese dos sentimentos no momento da inclusão de seus aspectos mais contraditórios. Essa edição tem a tradução, pós-fácil e notas de Boris Schneiderman. Pessoal, essa questão de pós-fácil e notas dentro da obra, falando aqui de um clássico, falando de literatura russa, num contexto tão diferente, isso aqui, esse material de apoio que tem dentro das obras da Editora 34, isso aqui faz muita diferença, tá? Isso aqui complementa muito a leitura e o entendimento da obra. Isso aqui é muito interessante, tá? Então, pós-fácil e as notas que contém cada obra. Temos aqui Um Pequeno Herói. Esse livro aqui deve ser muito interessante, porque ele foi redigido entre julho e dezembro de 1849, quando o autor estava em cárcere, à espera da sentença que o levaria à Sibéria. Foi quando ele escreveu, então, Um Pequeno Herói. E ele foi publicado apenas em 1857. Aqui um garoto de 11 anos vive sua primeira experiência amorosa significativa, mesclada à percepção difusa de sua sexualidade e a dos adultos. Lembra um pouco, quem sabe,
O Primeiro Amor de Turgenev, talvez. Não sei, vou ler para saber. Essa edição tem tradução, pós-fácil e notas de Fátima Bianchi e xilogravuras de Marcelo Grassmann. A próxima obra agora é A Aldeia de Stepan Chikovo e seus habitantes. Ainda bem que vocês estão vendo o livro, que vocês podem ler aí, porque a minha pronúncia é realmente péssima. Mas vamos lá. Aqui nós temos tradução, pós-fácil e notas de Lucas Simone e desenhos de Darel. Essa obra foi publicada em 1859 e marcou a volta de Dostoiévski ao mundo da literatura após quase 10 anos de exílio na Sibéria. Nesse livro, Dostoiévski diz ter colocado sua alma, sua carne e seu sangue. Mais uma obra, esse aqui é Dois Sonhos. O Sonho do Titio e Sonhos de Petersburgo em verso e prosa. Essa edição tem tradução, pós-fácil e notas de Paulo Bezerra. O Sonho do Titio foi publicado em 1859 e Sonhos de Petersburgo foi publicado em folhetim em 1861. Próxima obra é Humilhados e Ofendidos. Foi publicada em 1861, tem tradução, pós-fácil e notas de Fátima Bianchi e xilogravuras de Osvaldo Goeldi. Nessa obra, o leitor encontra conflitos e personagens que vão prefigurar suas criações posteriores, ou seja, os seus maiores romances, seus romances consagrados. Essa obra foi publicada primeiramente como folhetim na revista O Tempo e já fascinou o público pela maneira inédita de narrar, capaz de trazer à luz os sentimentos mais obscuros com uma intensidade nunca vista até então. Vamos agora a Escritos da Casa Morta, que foi publicado em 1862. Essa obra também é conhecida como Recordações da Casa dos Mortos. O período passado na Sibéria foi extremamente marcante para Dostoiévski. E aqui, nessa obra, ele vai falar muito sobre a realidade vivida dos prisioneiros vindos de todas as regiões da Rússia. Esse livro tem muito da própria experiência do que Dostoiévski viveu durante o período que ele estava preso. Essa edição tem tradução, apresentação e notas de Paulo Bezerra e pós-fácil de Konstantin Motichusky e xilogravuras de Osvaldo Goeldi. A próxima obra foi publicada em 1862 e é uma história desagradável. Aqui nós temos tradução e notas de Priscila Marques e pós-fácil de Alexei Riemizov. Essa obra foi publicada na revista O Tempo, faz parte da produção do Dostoiévski ali recém-saído da prisão e marca sua presença no principal debate da época, o conjunto de reformas que trouxe a libertação dos servos e o clima de ingênuo otimismo que então se espalha por parte da sociedade. Chegamos agora a Memórias do Subsolo, que foi publicada em 1864. Essa edição tem a tradução, prefácio e notas de Boris Schneiderman. Essa obra condensa um dos momentos mais importantes da literatura, reunindo aqui vários temas que reaparecerão mais tarde nos grandes romances de Dostoiévski. Então aqui a voz do homem do subsolo é cheia de paradoxos, que investe aqui contra tudo e contra todos. Grande obra, Memórias do Subsolo. Temos aqui O Crocodilo, que foi publicado em 1865, e Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, que foi publicada em 1863. Essa edição tem tradução, prefácio e notas de Boris Schneiderman. O Crocodilo é um conto imprevisível que continua a intrigar os leitores pela sátira impiedosa à burocracia e também pela sua crítica à concepção de progresso na Rússia. E já Notas de Inverno sobre Impressões de Verão é escrito num tom mais distinto. Aqui Dostoiévski faz um relato febril de uma viagem que realizou por vários países da Europa no verão de 1862, que é discutido sobre individualismo, fraternidade, ambição e sacrifício. Chegamos aqui ao Grande Crime e Castigo, que foi publicado em 1866.
Crime e Castigo é a obra mais célebre de Dostoiévski. Aqui, Raskolnikov é um jovem estudante pobre e desesperado, comete um crime aqui que ele vai tentar justificar. Ele vai fazer uma teoria aqui que vai ter para justificar o seu grande erro. Esse ato, esse erro, então vai levar o leitor aqui para uma grande reflexão aqui, uma grande densidade psicológica e que esse livro traz. Essa edição tem tradução pós-fácil e notas de Paulo Bezerra e gravuras de Evandro Carlos Jardim. Esse é um jogador, foi publicado em 1867. Aqui encontramos uma narrativa satírica que retrata a atmosfera de cassinos, paixão pelo jogo e psicologia profunda de um jogador. Essa edição tem tradução pós-fácil e notas de Boris Schneiderman e estilogravuras de Aux Leskowsket. Esse aqui é O Idiota, foi publicado em 1869. Essa edição tem tradução pós-fácil e notas de Paulo Bezerra, desenhos de Ovaldo Goeldi. Essa obra foi escrita em meio a crise de epilepsia, perturbações nervosas, viagens e uma séria pressão de dívidas de jogo. Aqui Dostoiévski constrói um dos personagens mais impressionantes da literatura, que é um humanista e epilético príncipe, que é mescla de Cristo e Dom Quixote, cuja compaixão sem limites vai se chocar com um desregramento mundano. Esse aqui, então, é O Eterno Marido, foi publicado em 1870 e é o mais bem acabado dentre os romances curtos de Dostoiévski, considerado por muitos aqui uma obra-prima, onde Dostoiévski atinge um máximo em termos de elaboração formal, criando uma trama perfeita, capaz de surpreender o leitor do começo ao fim. Aqui se trata de um reencontro, após quase uma década, do eterno marido, agora viúvo, com o ex-amante de sua mulher. Essa edição tem tradução pós-fácil e notas de Boris Schneiderman. Esse agora é Os Demônios. Ele foi publicado em 1872 e essa obra ela foi motivada por um episódio verídico, que foi um assassinato de um estudante por um grupo niilista. Então essa obra ela foi concebida para fins panfletários. Porém, ao recriar ficcionalmente aquele evento, o escritor acabou compondo uma obra-prima à altura de Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Aqui temos também um estudo em profundidade do pensamento político, social, filosófico e religioso de seu tempo. Essa edição tem tradução pós-fácil e notas de Paulo Bezerra e desenhos de Cláudio Mubarak. Esse aqui é o Bobok. Bobok foi publicado em 1873. Aqui um escritor frustrado sai para se divertir e vai parar no enterro. Acaba cochilando sobre uma sepultura e de repente começa a ouvir vozes vindas de debaixo da terra. É em torno dessa situação, entre cômica e fantástica, que se desenvolve o conto Bobok. Essa edição tem tradução pós-fácil e notas de Paulo Bezerra, desenhos de Osvaldo Goeldi e texto de Mikhail Bakhtin. Chegamos aqui à obra O Adolescente, que foi publicada em 1875. O Adolescente é um dos 5 grandes romances de maturidade de Dostoiévski. Está aqui ao lado de Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov. O livro é narrado em primeira pessoa por um jovem de 20 anos que apresenta tentativas de ser aceito na sociedade russa da sua época. E ele é filho ilegítimo de um proprietário de terras com uma humilde serva, criado longe da família em um internato de elite. No entanto, ao se integrar no mundo dos adultos, o jovem acaba entrando em uma trama que inclui luta por herança, um círculo de intelectuais revolucionários, casamentos por conveniência, chantagistas e uma carta que poderá mudar o destino de todos. O Adolescente é reconhecido como romance de formação por excelência. Essa edição tem tradução pós-fácil e notas de Paulo Bezerra.
ilustrado com os manuscritos do autor. Isso aqui deve ser uma excelente obra também. Temos aqui duas narrativas fantásticas. A Dócil, publicada em 1876, e O Sonho de um Homem Ridículo, publicado em 1877. Essas obras foram publicadas pela primeira vez nas páginas do Diário de um Escritor. Essa edição aqui tem tradução, prefácio e notas de Vadim Nikitin. Chegamos aqui ao grandioso Os Irmãos Karamazov, que foi publicado em 1880 e representa aqui a síntese magistral dos vários temas que perseguiram o autor ao longo de sua vida e o ponto culminante de toda a sua obra. Esse livro influenciou grandes pensadores, inclusive Freud, que considerava o maior romance já escrito. Essa edição tem tradução, pós-fácil e notas de Paulo Bezerra. E esse aqui foi o último romance de Dostoiévski. Temos mais um livro aqui, que são os Contos Reunidos. Essa coletânea reúne 28 contos, que vão de 1846 a 1880. Esse volume inclui ainda um texto de apresentação de Fátima Bianchi, que analisa a importância das narrativas curtas na obra de Dostoiévski e uma cronologia detalhada da vida do autor, mapeando a produção de cada um de seus contos, novelas e romances. Esse livro tem a organização e apresentação de Fátima Bianchi e tradução de vários tradutores aqui. Bom, é isso. Apresentei para vocês aqui os 24 volumes que compõem o box. Olha o box aqui, sem os livros, tá vendo? Ele é rígido mesmo. E aqui os livros menores, eles têm aqui como se fosse um degrau, para ficar certinho aqui, então, com as obras maiores. Olha que bacana. Eu vou deixar na descrição o link do box e também de cada obra separadamente. Caso você tenha interesse em ver melhor aí a obra, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, um beijo grande e até logo. Tchau, tchau.